Olá, meu querido estudante. Eu sou a professora Yasmin e estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de História nas rotas de aprofundamento. Na aula de hoje, eu te convido a fazer um mergulho na história para que a gente encontre as causas, as consequências e também entendamos, todo o processo tecnológico vivenciado desde a primeira Revolução Industrial. Por isso, eu quero que você me acompanhe nessa viagem. Vamos lá? Para entender todo esse processo, vamos voltar às causas. Europa, século XIX, um clima de inovação, a racionalidade tomando conta por meio do iluminismo, que desde o século XVIII já fazia a cabeça dos europeus, e também uma outra ideologia, que é o liberalismo. O liberalismo econômico, que vai se fortalecer agora na primeira Revolução Industrial, traz a ideia de que o Estado ele tem que interferir minimamente na economia. Então, as revoluções industriais, elas vêm para atender a uma necessidade da ampliação da produção e também, claro, a ampliação do consumo, uma vez que essas nações, elas estavam em pleno desenvolvimento e desejavam ficar ainda mais ricas e mais poderosas. No século XV e XVI, por exemplo, a pioneira Inglaterra, assim como Portugal e Espanha, veredaram pelo oceano desconhecido em busca de colônias. E a Inglaterra, mesmo não sendo a pioneira nas navegações, acaba sendo a pioneira no processo industrial, devido a algumas condições favoráveis a isso, como o fato de haver matéria-prima abundante, o fato de haver também mão de obra disponível, do campo para a cidade, houve muita migração. A lei de cercamentos também foi um fator de fortalecimento desse êxodo rural, porque as pessoas iam para a cidade em busca de trabalho e assim o excesso de pessoas nas cidades fazia com que a mão de obra se tornasse menos valiosa, fosse mão de obra barata. A nação mais rica e poderosa naquela época, lembrando, era a Inglaterra, devido ao acúmulo de capitais que havia sido conquistado por meio das navegações e também por meio das explorações coloniais de, por exemplo, colônias na África e colônias na América. Aqui a gente também acompanha que a burguesia se fortaleceu por meio de um longo processo chamado Revolução Francesa. São os burgueses os protagonistas dessa Revolução Industrial. A Inglaterra também vivenciava um modelo político inovador, também fruto dessas mudanças, que era o parlamentarismo. Os parlamentares, a maioria deles pelo menos, eram burgueses, logo a classe mais interessada. O domínio colonial, a abundância em ferro e todas essas questões que eu acabei de citar vão levar a Inglaterra a ser a primeira nação a investir nas inovações tecnológicas. E a gente também não pode esquecer do fato de que haviam muitos cientistas, muitos inventores que conseguiam o patrocínio dessa burguesia para investir nessas inovações. Logo, nós vamos ter basicamente 3 fases desse processo industrial que nós vamos hoje relembrar. A primeira fase, marcada aí pelo advento da máquina a vapor. A segunda fase, marcada pelo advento da eletricidade. A terceira fase, marcada também pela chegada dos computadores. E a quarta fase, que seria aquela em que nós estamos, marcada pela inteligência artificial, dentre outras. Quais são, então, as consequências desse desenvolvimento tecnológico? Claro que nós temos a mudança e a transformação no modo de produzir. De uma maquinofatura que nós temos agora, que vem de um processo manufatureiro, a transformação dessa jornada de trabalho, que antes o trabalhador ele acordava cedo, ia para o campo, era dono dos próprios meios de produção, e agora, com as evoluções, ele não é mais o dono dos meios de produção, ele vende sua força de trabalho, não participa dos lucros, mas ganha um salário, surgimento da classe proletariada. Nós vamos ter inovações tecnológicas que vão trazer para os dias atuais, muitos benefícios, e a gente vai falar deles hoje. Então, essas inovações, o aumento do consumo, o êxodo rural e a urbanização, as cidades elas vão se tornar maiores, superlotadas,
vão surgir vários problemas, né? Você deve se lembrar disso de outras aulas. A superlotação das cidades vai trazer problemas sociais, vai trazer problemas de saúde, né? Impactos ambientais e desigualdade social, que é a concentração de renda, né? A consolidação do capitalismo é inevitável. Nós temos agora a burguesia, né, que são os donos das fábricas, e o proletariado, que são aquelas pessoas que vieram do campo e as pessoas que vão vender sua mão de obra por um salário. Nada de tão diferente, né, do que encontramos nos dias atuais. Por isso que as revoluções fazem parte do nosso cotidiano. Vamos falar um pouquinho mais de cada uma dessas fases agora e entender as inovações que elas trouxeram para o nosso cotidiano. É muito comum, hoje em dia, nós tratarmos a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial com essa nomenclatura: indústria 1.0, indústria 2.0, 3.0 e 4.0, né, que são as 4 principais fases, né, dessa revolução. E como você pode acompanhar, cada uma delas é marcada por uma tecnologia, uma inovação, que é acompanhada de outras, né, que vão trazer outras, porque é um ciclo. A primeira delas, por exemplo, né, a primeira fase da Revolução Industrial, vai nos trazer a revolução dos transportes públicos, sem os quais, hoje em dia, né, nós teríamos sérios problemas. A vida corrida, as cidades lotadas, os bairros distantes, o nosso dia a dia cheio, né, de afazeres, só é possível de se alimentar porque existem transportes públicos e também porque existem outras facilidades que a tecnologia nos trouxeram. A rapidez no escoamento da produção, por exemplo, foi algo que atraiu muito os investidores, que atraiu a burguesia, porque agora os seus produtos eles podem chegar com mais rapidez a distâncias maiores, por meio dos navios, por meio dos trens, por exemplo, né? E as fábricas, as máquinas vão viabilizar que esses produtos eles sejam produzidos com mais rapidez, aumentando então, né, a capacidade de lucro desse investidor, deste industrial, deste capitalista. Já a segunda fase, que também tem as suas características marcantes e brilhantes no nosso dia a dia, vão trazer como inovações tecnológicas, por exemplo, a energia elétrica, essencial no nosso dia a dia, inclusive nós estamos fazendo uso dela nesse momento. O uso do motor a explosão, presente nos automóveis, que também é uma inovação desse período, né? Modelos clássicos como o Ford, por exemplo, né? O motor da Ford, o Ford T. Os corantes sintéticos, também presentes, né, no nosso cotidiano, por meio das roupas que nós utilizamos e outros objetos. A produção do aço e do alumínio vai ganhar agora larga escala, possibilitando construções de arranha-céus, por exemplo, né? Cidades mais cosmopolitas, né? Maiores, mais articuladas, e também a invenção do telégrafo, que é ali um ancestral, digamos assim, do telefone, que está prestes a chegar. O telégrafo, essa tecnologia que você está vendo aqui logo ao centro da tela, né? Ele utilizava uma tecnologia diferente de hoje, mas também servia para comunicação a longa distância, por meio do código Morse, né? Os cabos do telégrafo atravessavam os países, né? Atravessavam até os continentes, para poder enviar mensagens assim para pessoas que estivessem, por exemplo, em situação de guerra ou em situações muito urgentes. Na terceira fase, que nós também conhecemos muito bem, né? Vamos ter a chegada de uma tecnologia que também faz parte do nosso dia a dia, né? É a chegada ali do sistema robótico, é a chegada do computador. Essa fase da indústria 3.0 vai trazer também formas de comunicação mais tecnológicas, mais avançadas, agora com o telefone, com a internet, né, com os computadores, com os aparelhos de celular, né? Tudo fica mais rápido, mais fácil e as distâncias se tornam menores. Temos aí a globalização diante dos nossos olhos, né? Acontecendo a todo vapor. Quem nunca pegou o celular para mandar uma mensagem para um amiguinho que tivesse em um outro fuso horário ou deixar uma mensagem para que ele visse quando acordasse? Isso só é possível em tempo real devido à indústria 3.0, que também vai trazer para a gente, né,
as inovações da ciência, como, por exemplo, a medicina e a genética. Gente, a genética, né, que demorou tanto tempo para que nós tivéssemos acesso e que vai trazer também muitas possibilidades aí de curas, né, possibilidades de compreensão do genoma humano. Né, nós temos aí a criação do foguete, como você pode ver nas imagens, né, principalmente nos anos 60, né, quando o homem chega à Lua, que esses projetos eles vão ser mais evidentes, né? Vai ser televisionado a chegada do homem à Lua, né, em 69. Nós temos a produção automotiva por meio de robôs. Agora, a mão de obra ela é mais mecanizada. Nós temos o desenvolvimento da biotecnologia, né, a criação dos robôs e também a energia atômica. Todas essas inovações tecnológicas da indústria 3.0, elas são muito recentes e elas também trazem com ela as inovações da indústria 4.0, que são muito discutidas, né, hoje em dia. Alguns livros ainda não adotam, mas basicamente a indústria 4.0 é aquela que vai trazer as últimas inovações, como, por exemplo, a inteligência artificial e a nanotecnologia, que também estão presentes na palma das nossas mãos, com os nossos atuais smartphones, os nossos robôs de limpeza, né? As nossas tecnologias mais recentes. Então, agora que você compreendeu todas essas fases da Revolução Industrial e como elas se aplicam no nosso cotidiano, vamos continuar a nossa aula com o professor.